Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje um assunto muito importante, não é? Com informações certamente bem interessantes para você que está aí para definir qual profissão vai seguir aí, muitas vezes para o resto da vida. Então a gente vai bater um papo com Scarlett, que é analista de treinamento. Ela vai falar um pouco a respeito desta situação, sobre uma enquete que foi realizada, não é? O que te fez escolher essa profissão? Esse era o título da enquete. Tudo bom? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Olá, André. Obrigada a vocês pelo convite e obrigada a todos que estão nos assistindo também. Legal, bacana. Bom, como eu disse, é um assunto certamente muito importante, porque imagino que muitas pessoas têm dúvidas, não é? Como escolher uma profissão, quais os fatores que devem ser levados em consideração. Então, gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa enquete que vocês fizeram, não é? E aponte para a gente os resultados para o pessoal de casa. Sim, e realmente, né, André, quando a gente, por exemplo, vamos pensar aqui, nos imaginarmos lá na adolescência, né, com 17 anos, parece que a gente precisa tomar essa decisão naquela hora, e é uma decisão, de certa forma, assustadora, porque precisa ser para a vida inteira, é claro, não que depois dessa escolha a pessoa não possa fazer uma transição de carreira, mas assusta, né, porque vai levar tempo, vai demandar estudo, vai demandar principalmente uma questão financeira, então acaba assustando aí os jovens, né? E aí nós fizemos então uma pesquisa sobre isso. Então, pesquisa sobre carreiras no mercado, na verdade, elas acabam ajudando bastante o jovem a tomar aí esse veredito. E fatores emocionais, fatores sociais, eles podem também acabar atrapalhando no momento dessa decisão. A gente tem como exemplo aí também até uma situação como a pandemia. Então, isso vai acabar refletindo aí em uma atitude. Sobre a pesquisa, nós fizemos essa pesquisa e deixamos essa enquete no nube.com.br, que é o nosso site, entre os dias 14 e 25 de fevereiro, e nós contamos com a participação de 28 mil jovens, tá? Jovens aí com a faixa etária entre 15 e 29 anos. E nós fizemos a seguinte pergunta, né? O que te fez escolher essa profissão? Então, essa pesquisa trata dos fatores decisivos para, de fato, escolher qual profissão seguir. Bom, imagino que a questão financeira deva ter, não é, ficado em primeiro lugar aí. Eu acho que o pessoal mais pensa assim, né? Tô certo ou não? Certíssimo, André. É exatamente isso. Então, primeiro ponto aí mais votado, tá? Então, dessas 28 mil pessoas, 10.188, atingindo aí uma porcentagem de 36% mais ou menos, votaram que a questão financeira e o progresso é o principal fator decisivo. Então, as pessoas elas acabam aí sempre pensando também na remuneração que ela terá, ou seja, será que o investimento que eu farei nesse estudo, né, todo esse tempo que eu vou me dedicar a isso, eu vou ter um retorno? Né? Quais são as chances de crescimento que eu vou ter aí com todo esse investimento nesse estudo, a depender dessa área que eu vou escolher? Então, principalmente, né, agora, essas razões são um objetivo comum no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de rendimento, não só vai se tratar aí também de salário, né? A remuneração em si, ela é abrangente, porque aí podem ter empresas que tenham, por exemplo, benefícios melhores, né? Vem aí algumas questões agregadas a ele. Então, uma renda alta também, ela traz aí segurança, então, claro, uma segurança Ah, sem financeira, mas dúvida. com isso a É. pessoa acaba, né, conseguindo conquistar sonhos também, por exemplo. Então, a pessoa ela vai buscar sempre mais essa estabilidade, e a questão financeira vem aí como esse principal ponto, né? E um outro ponto também, como eu comentei até no começo, né, quando a gente pensa no cenário atual, no cenário da pandemia também, muitas pessoas estão vivendo uma questão aí de maior instabilidade. Então, elas acabam pensando, né? Então, vou estudar essa área, vou seguir essa carreira para que eu consiga ter um retorno maior e atingir aí essa segurança ou essa estabilidade tão sonhada. E pesquisa sobre o setor, como foi? Bom, aí é o segundo ponto, né?
Nesse quesito, 8.298 pessoas ticaram essa resposta, que dá mais ou menos aí 29% dos respondentes, tá? É um ponto muito importante. E hoje, grande parte dos jovens, se não a maioria deles, acabam recorrendo sim à internet para fazer esse tipo de pesquisa, né? E aí, o resultado das pesquisas também acabam aí encontrando, essa área paga melhor, ou não, às vezes a pessoa pensa, eu pesquisei essa área muito bacana e foi muito de encontro também com o que eu gosto de fazer, ou com o que eu sempre sonhei em fazer na minha carreira, né? Então, o jovem ele acaba recorrendo mais à internet, mas também tem uma outra opção que foi muito citada em relação a conversas com especialistas. Muitos buscam também aulas experimentais na universidade, né? E essas aulas experimentais na faculdade também são chamadas, às vezes, de aulas complementares, né? Ou até um curso ali extracurricular que a própria universidade oferece, porque às vezes a pessoa até já pesquisou sobre o setor, entrou na universidade, mas ela continua ali estudando ainda mais, né, num aspecto mais amplo ali sobre aquela área em específico. E aí, nesse ponto, né, dicas para os jovens. Não existe, pessoal, uma receita de bolo perfeita, né? Nossa, então faça isso que vai ser um milagre e você terá a sua decisão tomada. É preciso percorrer um caminho, tá? Então, vão aqui algumas dicas para vocês durante essa pesquisa. Muito importante fazer uma lista, então, descrever aí as alternativas alinhadas às suas preferências, assim que possível, então, legal você escolher aí algumas esferas mais compatíveis e, de repente, né, depois que você bater aí todos esses pontos, você já consegue excluir outras ideias ou outras opções do seu repertório. É importante se conhecer, então, exercite o autoconhecimento, é muito importante estabelecer as suas preferências, identificar com o que você tem mais afinidade, tá? Pensar também sobre as suas habilidades, se essas habilidades que você tem desse autoconhecimento já entende, né? Se elas são convenientes também com essa atividade que você pretende exercer. Um outro ponto que vai muito de encontro aí com essa opção da pesquisa, né, que é a pesquisa sobre o setor. Busque informações. Então, procure o máximo de informações sobre as suas opções, né, que você já ticou ali na lista que você fez, sobre o mercado. Quais são as projeções desse mercado também para o futuro, porque também não é interessante só focar no cenário atual, né? E, por último, também é importante, né, procurar ajuda profissional, procurar uma ajuda especializada. Hoje existem muitos profissionais que fazem orientação profissional. Então, é muito interessante também, talvez, aí, pesquisar um bom especialista, uma pessoa que já está nesse mercado há muito tempo, auxiliando essas pessoas, não só nesse início de carreira, mas também numa transição de carreira, para você encontrar um maior direcionamento, ter mais artifícios, enfim, ter mais clareza daquilo que você quer. Esse ponto aí que você citou, eu acho realmente muito importante, não é? A ajuda profissional. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de ter, de fato, essa ajuda profissional, isso pode realmente ter uma influência muito positiva na escolha, não é? Da pessoa aí por uma profissão que, como a gente falou aqui, claro que ela pode depois tentar outra profissão, mudar, mas exige tempo, exige dinheiro, não é? É uma série de fatores. Então, se você escolher a profissão certa, acertar na mosca, no olho da mosca, aí, claro que vai facilitar bastante. E essa ajuda profissional certamente, não é muito importante. Sim, e até pegando o gancho, né, desse assunto que nós estamos falando, essa também foi uma opção que nós colocamos como resposta da nossa enquete, né? Então, 24% desses jovens Olha só. colocaram ali que esse é sim um fator decisivo também, né? Eles querem, né, e acham importante buscar ajuda profissional, que é um aconselhamento com base nas características pessoais, né? E quando a gente fala também desse aconselhamento profissional, ou dessa ajuda, né, com um especialista, existem também os famosos
testes vocacionais. Aposto que todo mundo, né, que está aí buscando por uma nova carreira já escutou esse nome ou já ouviu falar sobre isso, que é quando a gente busca, né, algumas informações ali e vai ticando ali perguntas e respostas. Até parece, às vezes, aqueles testes de revistas, mas existem também testes muito sérios, né, em relação a isso, e ele vai auxiliar um melhor caminho, né? Vai te auxiliar também a se conhecer melhor e identificar se essas possibilidades que você está pensando realmente são válidas, tá? Então, com essa ajuda, o jovem terá um encaminhamento maior, vai ter mais insumos para realizar essa medida, vai realizar isso de uma forma mais consciente, tá? Mas é importante ressaltar, pessoal, que esse teste, né, ou esse exame vocacional, ele não pode ser usado de maneira isolada, né? Não dá também para, nossa, achei aqui um teste na internet, fiz, descobri, é isso que eu quero para minha carreira, né? Não, precisa usar todas as dicas anteriores que a gente citou também, né? Pesquisar bastante, porque não dá para ser utilizado como um fator isolado, porque senão você pode estar tendo aí uma decisão até equivocada Sem dessa dúvida. forma. Então, vamos pensar que o teste vocacional ele pode ser utilizado como um recurso, mas ele não deve ser o único critério aqui. Ô Scarlett, fala uma coisa para mim. A questão que envolve a questão familiar, a questão de status, também teve gente que acabou, não é, optando por isso, essa questão que envolve a família, não é? De repente é uma profissão que lhe dê status. Foi falado sobre isso também ou não? Sim, também foi falado sobre isso, e é importante lembrar o quanto muitas crianças, né, adolescentes, jovens, enfim, vivem esse ponto que você acabou de comentar. Porque muitas vezes o pai, a mãe, já tem uma carreira consolidada e acaba ali que, sem querer, tenta desenhar um Sem caminho dúvida. para que o filho siga, né, ou trilhe esse mesmo caminho. E às vezes o filho, né, não é aquilo que ele quer. Porém, não é aquilo que ele quer, mas ele acaba seguindo esse caminho por achar que é um caminho mais seguro. Poxa, para minha mãe deu certo, para o meu pai deu certo, então para mim também vai dar, né? E não necessariamente. Na pesquisa, né, 7% das pessoas, ou seja, mais ou menos ali 2.000 pessoas, responderam sim, que o status e a família também pode ser um fator decisivo, tá? Então, o status esse ponto, né, na sociedade é sim muito significativo, mas isso também pode ser arriscado, Pode ser porque depois de um perigoso. determinado período, né, ok, escolhi ali em detrimento de outras pessoas, ou pensando no meu status, ou na família, e aí vai chegar um momento, não era aquilo que eu queria, e começa a aparecer a desmotivação, né, aquela caída ali na vontade mesmo, né, na motivação de seguir com aquela carreira. Então, é muito importante para escolher um ramo, levar em consideração todos os fatores, né, como pensar aí em qual é o seu perfil, você tem aptidão, habilidade para isso, você tem afinidade com esse tipo de carreira, com essa atividade, né, pensar também sobre a área em específico, no país em que eu estou, ou na cidade em que eu estou, faz sentido? Tem campo para esse tipo de atuação? Vou precisar me mudar ou não? Muita gente também esquece de pensar sobre isso, né? Escolhe uma área que não tem campo ali próximo a ela. Então, será que ela está disponível para uma viagem? Ou será que para ela vai ser importante também, ou ela vai conseguir se desvincular da família, ou até desse status com a família? É outro ponto que vale muito a pena investir aí na pesquisa, pessoal. É um ponto que a gente sempre escuta falar, é até importante, não é, esse momento da entrevista, porque está tirando certamente dúvida de muita gente em casa, que vai, de repente, escolher uma profissão, não é? São dicas fundamentais que a gente está tendo aqui no quadro De Olho na Educação. Bom, a gente sempre escutou, como eu estava dizendo, aquela questão, olha, escolhe
essa profissão, porque essa é a profissão do futuro, não é? Você já deve ter ouvido muito falar nisso. Tem isso, não tem, isso é lenda, existe aquilo que a gente costuma chamar, ou que as pessoas falam, é a profissão do futuro, é a profissão do futuro, vai para esse lado que você vai se dar bem, ou não tem nada a ver? Olha, existem carreiras que sim, né, que de acordo com as pesquisas atuais, são carreiras que estão em mais ascensão, principalmente quando a gente fala, né, da área da tecnologia, né? Nós estamos vivendo aí também uma mudança, estamos vivendo uma transformação digital. Então, consequentemente, áreas que estão mais relacionadas a essa transformação são áreas que estão em constante crescimento. Então, podem ser consideradas as profissões do futuro ou uma área que vai dar mais certo, possivelmente agora e no futuro, tá? Então, essa pode ser uma resposta para isso. E um outro ponto que você estava comentando, André, sobre a opinião da família, né? Na pesquisa, né, 681 pessoas, e isso representou aí 2% dos respondentes, levam muito, sim, em consideração, julgam a opinião, não só da família, mas também de amigos, né, de pessoas que convivem ali entre elas. Então, muitos jovens convivem, né, desde a infância com essa expectativa, ou de atender a expectativa da sua família, dos seus parentes no futuro, mas atualmente, pelo que a gente vê aqui, né, somente 2% leva de fato em consideração esse parecer, né? Afinal, hoje, não só com a internet, mas com toda essa transformação digital, como eu comentei, nós, os jovens, temos muitos meios de pesquisar e de estarmos cada vez mais próximos da informação. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Scarlett Oliveira, não é? Você que é analista de treinamento, trouxe certamente informações extremamente importantes, como eu disse, orientações, dicas. Então eu gostaria que você deixasse aí o recado final para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no quadro De Olho na Educação e que está aprendendo muito aí com a sua entrevista. O que você pode falar para a gente encerrar, por favor? Eu é que agradeço, André, não só em meu nome, mas também em nome do NUB, o convite de vocês. Faz parte da nossa missão, né, auxiliar e ajudar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho, né, a conseguirem aí não só uma primeira oportunidade, mas se manter, né, na sua carreira escolhida. E importante lembrar, né, esse recado é muito válido, né, essas predileções da vida, com certeza não são tarefas fáceis, né? Então, é um momento que gera bastante incerteza, gera bastante insegurança, as pessoas, né, os jovens ficam com muitas dúvidas, em alguns momentos pode até gerar medo, tá? A partir do momento em que tomei essa decisão e daqui 2 anos percebi que não era a decisão correta, mas não necessariamente é a decisão certa ou errada, mas é a decisão que você terá que tomar ali naquele determinado momento. Lá no começo a gente também comentou sobre uma possível transição de carreira, né? Então não necessariamente a pessoa precisa ficar presa a essa escolha agora. Ela pode estudar, investir, trabalhar sim por alguns anos na carreira ou na área escolhida nesse momento e, caso opte, no futuro fazer uma transição, né? Ter aí uma mudança de área depois. Isso também não é nenhum problema, né? Para que as pessoas fiquem aí com esse medo, até com essa distração até do assunto por conta dessa insegurança, tá? Então, portanto, gente, lembrem-se, né? Mantenham-se alinhados a todas as tendências, a todo o acesso à informação que vocês têm, porque o mercado de trabalho, ele continua muito competitivo e se mantém nele também, que se mantém sempre atualizado. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!